Boa noite, queridos, queridas, sejam bem-vindos a mais um culto de oração, desta vez exclusivamente online, não é? Por conta do feriado, dia 9 de julho, dia da Revolução Constitucionalista. Tem que falar devagar porque a palavra é difícil. E você de casa, nós aqui compartilhando com você a palavra de Deus, este momento de oração. Pastor Samuel, Pastor Felipe estarão comigo neste tempo de culto ao Senhor. Então que este momento seja precioso para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vamos refletir em mais uma oração. Estamos numa sequência bíblica de orações que Deus ouve. E como nós iremos aprender hoje, Deus ouve as nossas orações feitas no meio da crise. E o que Deus muda primeiro? A crise? Ou a circunstância? Ou você? Caminhe conosco nesta noite, celebrando ao Senhor por meio deste tempo de culto. Que a palavra do Senhor abençoe a sua vida. E por meio dos cânticos, hoje dirigidos pelo Leandro e a sua equipe, que estarão conosco no próximo domingo, manhã e noite, em mais um momento de celebração, hoje eles também irão nos abençoar com os cânticos desta noite. Então, vamos orar? Você da sua casa, eu daqui, e juntos, com o coração unidos, louvando e adorando ao Senhor. Pai querido, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Nesse dia de feriado, em que nossas famílias certamente desfrutaram de um tempo de descanso, de lazer, e agora reunidos aqui por meio desta transmissão, reservamos este tempo para ouvir a Tua voz, cultuar o Teu nome, entoar louvores e como igreja, espalhados hoje de casa em casa, renovarmos em nosso coração a alegria do serviço, a confiança e a fé na Tua palavra e também a esperança por meio da oração. Portanto, Senhor, fala conosco. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu costumo dizer que o culto de quarta-feira é aquela pausa no meio da semana para a gente recobrar o ânimo e seguir em frente. Afinal de contas, ainda temos alguns dias até o próximo domingo, quando estaremos juntos aqui. Então vamos louvar o Senhor. Leandro e sua equipe estarão nos conduzindo em louvor ao Senhor. E já eu volto para a reflexão bíblica. Deus abençoe você e cante conosco. Montanhas e mares declaram que
Ao nosso Deus que é infinito, ao Deus que é eterno, ao Deus Todo-Poderoso seja o nosso louvor. Nossa gratidão ao Leandro e sua equipe por mais um tempo de louvor. Eu quero reforçar que domingo que vem, pela manhã, ele estará conosco, o coro feminino também, e à noite, o segundo culto Viva. Quero aproveitar esse tempinho também para me dirigir a você para compartilhar o quão abençoado foi o último domingo. Pela manhã, a celebração da Ceia do Senhor, o coro Liberdade, tempo precioso de adoração ao Senhor, igreja reunida, auditório cheio. E o culto da noite também foi aquele momento onde a gente vê Deus fazendo infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O culto Viva, este projeto que estamos trazendo para este novo tempo da nossa igreja, o privilégio que Deus tem me dado de liderar os irmãos, de conduzi-los neste momento, conduzindo a gente para o exato e preciso cumprimento da missão de Deus nesse tempo. Tivemos uma experiência muito preciosa. A palavra do missionário Rodrigo Quaresma, piloto da missão, da organização Missão do Céu, em que por meio da aviação eles cumprem o chamado de Deus, levando missionários, levando socorro, levando apoio à obra missionária naquela enorme região da Amazônia. Num raio de 1.500 quilômetros, até 1.500 quilômetros, os aviões são importantíssimos para que o amor de Jesus chegue às tribos indígenas, aos ribeirinhos, aos povos ainda não alcançados. E como foi precioso ouvir o irmão Rodrigo Quaresma. Se você não ouviu, visite aqui em nosso canal, assista o culto de domingo passado à noite. E a música conduzida pelo nosso querido André Aquino, eu não o conhecia pessoalmente, o conheci no último sábado, e ele é fruto da casa, é legado desta igreja por meio da sua música, e foi uma bênção sermos ministrados em louvor, adoração pelo cântico, pelo André e a sua equipe. Que bênção! E nesse domingo agora, mais uma vez estaremos reunidos pela manhã, como eu disse, o coro feminino, a banda dirigida pelo nosso querido Leandro Teixeira e sua equipe, e à noite também, pastor Samuel Fantasini estará trazendo a palavra e o louvor em mais um culto Viva. Nossa intenção, nosso propósito é que este tempo alcance o seu coração. E como eu disse à noite no domingo passado, e eu repito, o sonho que Deus tem nutrido em meu coração para a nossa igreja é uma igreja unida, uma igreja onde os avós celebram a vida junto com seus netos, passando pelos pais, evidentemente, e uma igreja que cumpre com coragem a missão que Deus tem colocado em nossas mãos para este tempo. Uma igreja de fato viva, que cumpra o poder de Deus e realize a obra transformadora do Senhor. Nas quartas-feiras, você que tem acompanhado a gente semanalmente, temos refletido sobre as orações que encontramos na Bíblia. E chegamos agora à 8ª reflexão. Há outras pela frente, mas depois de várias semanas que passaram, a gente chega agora à 8ª oração. Estamos seguindo praticamente a cronologia bíblica, né? Ou pelo menos a ordem bíblica, melhor assim, que nem sempre é cronológico, mas a ordem de aparição na Bíblia. E hoje chegamos à 8ª oração. A oração que é feita por alguém que estava numa crise profunda. Este homem chama-se Jacó. Uma história, eu diria, conturbada, uma história repleta de experiências, uma história também de tropeços e acertos, mas aqui estamos diante do momento em que Jacó está por atravessar o lugar chamado de Val de Jaboque, momentos antes de encontrar-se com o seu irmão Esaú, aquele a quem Jacó havia traído a confiança, usurpado a primogenitura, e, ameaçado, fugido de casa, passa cerca de 14 anos longe dos seus, naquela história também emblemática, né, de ter apaixonado-se por Raquel, ter recebido Lia como sua mulher, e depois tem que trabalhar mais 7 anos para ganhar a confiança de seu sogro Labão e ter finalmente a sua mulher amada, Raquel. E agora está ele aqui. Deus havia determinado que ele retornasse à sua casa, à sua terra. Eu fico imaginando na mente de Jacó o que poderia vir num momento como esse. Medo, talvez um pavor enorme, porque ele deveria estar ainda na sua mente, na sua consciência, com as memórias, as lembranças de tudo que havia vivido. A traição, a usurpação da primogenitura do seu irmão, o engano ao seu pai Isaque, aquele conluio com a sua mãe Rebeca, de tal maneira que ele enganou seu pai, roubou a primogenitura do seu irmão e agora ameaçado viu-se obrigado a fugir de casa.
Passaram-se anos e agora Deus dá a ele uma ordem: volta para sua terra. Como voltar para a terra, num lugar onde eu deixei tantos capítulos abertos, onde eu deixei tantas páginas incompletas, e especialmente onde eu trago no meu coração certamente a culpa por tudo que eu fiz? A palavra Jacó significa literalmente usurpador, ou de uma maneira mais, eu diria assim, mais ilustrada, a palavra Jacó significa literalmente aquele que põe o pé para o outro cair. Ou seja, aquele que em suas atitudes e ações viveu para enganar, para destruir, para usurpar dos outros. E agora está aqui Jacó, diante de um dilema. Voltar para casa significa reencontrar a sua história, significa encarar as suas faltas e certamente olhar nos olhos do seu irmão a quem ele havia traído. E agora o texto que vamos ler narra o momento em que Jacó está naquele dilema da crise profunda. A crise que o coloca diante de um desafio: dar o próximo passo ou retroceder. Porém, ele tinha neste momento, já com algumas lições aprendidas nesses anos que se passaram, uma única atitude cabível: Deus falou, eu devo obedecer. Portanto, lá em Gênesis capítulo 32, nos versos 22, até o versículo 32, nós vamos encontrar este momento em que Jacó está agora, como disse, diante do dilema de seguir em frente ou ficar no lugar onde está. Mas uma coisa o movia neste momento: Deus falou, eu devo obedecer. Leia comigo Gênesis 32, do verso 22 a 32, em que o texto diz assim: Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu-se todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Há momentos em que, como Jacó, sentimos-nos encurralados, talvez pressionados. Seguir em frente e encarar a ameaça. Que ameaça era? Preciso que você entenda que Jacó estava momentos antes de encontrar-se com seu irmão Esaú, a quem ele havia traído. Eu já disse isso anteriormente. E eu, no lugar dele, certamente eu temeria muito o que meu irmão fará comigo. Na época em que não havia WhatsApp e mensagens onde você prepararia o terreno, onde você estaria ali: E aí, meu irmão, como é que tá? A gente pode se ver? Ainda está muito magoado comigo? Não havia essa tecnologia. Jacó estava andando no escuro, no sentido das suas emoções. Ele estava tateando, não sabia o que encontraria do outro lado do val de Jaboque. Tanto que o texto vai dizer, versículos anteriores, que ele passa a sua família primeiro, e diz o texto, como lemos, e ficou sozinho. Este momento em que ele se sente encurralado, pressionado, a palavra de Deus diz que ele estava sozinho. Um momento de crise nos leva a essa experiência da solidão. Talvez à luz do dia, sentindo-nos no escuro. Talvez no meio de uma multidão, mas mesmo assim sozinhos. E agora ali estava Jacó, literalmente só. Não tem mais como voltar atrás, porque Deus disse: é daqui para frente. Mas seguir em frente era visão de ameaça. Jacó tinha para trás o seu sogro Labão, a quem ele também, por quem foi enganado. E agora, olhando para frente, tem a ameaça do seu irmão com quem ele encontraria e não sabia o que o irmão iria fazer com ele. Este momento do dilema faz com que Jacó entrasse em luta. No meio da crise,
ele ora e clama ao Senhor. E o texto vai dizer que aparece um homem que entendemos ser, e aí uma visão exegética daquilo que nós entendemos ser uma aparição antecipada do Filho de Deus, do homem de Deus, Jesus Cristo. Por isso não temos indícios muito bem da sua forma, do seu nome, tudo fica em mistério. Mas é comumente aceito que esta aparição diante de Jacó já era o homem de Deus encarnado diante dele numa visão profética antecipada, eu diria messiânica, de que Deus viria ao mundo por meio de Jesus para nos transformar. A oração, ela é fruto destes momentos de crise onde, ao olhar para trás, temos lembranças que nos causam culpa, que nos causam temor. Olhando para frente, temos circunstâncias desconhecidas que causam ameaça, talvez incertezas. E então, nesse dilema do seguir em frente ou do retroceder, somente uma atitude é possível: orar ao Senhor, porque precisamos de esperança. A crise nos leva à oração. E a oração é o único caminho para alimentar a nossa alma e para proporcionar a transformação que precisamos para darmos o próximo passo. Atravessar o Val de Jaboque significou para Jacó um desafio em crise. Para mim e para você, todos os dias nos deparamos com dilemas, com circunstâncias que nos colocam diante de decisões que nos confrontam e até que nos fazem enfrentar o desconhecido, o incerto, o indesejado. Portanto, que as crises pelas quais nós passemos sempre seja oportunidade de, como Jacó, experimentar Deus presente entre nós. E a luta que seja para nos transformar. O encontro de Jacó com este homem, que certamente, como eu disse, um anjo, uma aparição celestial, mas a maioria dos estudiosos atribui a esta aparição uma evidência clara de que Deus se manifesta e se manifestaria de forma humana entre nós, como se cumpriu na pessoa de Jesus. Agora Jacó está diante da experiência da oportunidade. O seu nome, como diz o texto, carrega uma história, eu diria, de transgressão, uma história de culpa, uma história de usurpação, uma história de tristeza, talvez engano, manipulação, ou seja, quantas coisas, desde o nascimento. Você lembra a história de Rebeca, grávida de gêmeos? Quando Esaú sai do ventre de Rebeca, o texto descreve que junto ao seu calcanhar uma mão foi vista, que era Jacó, já que numa simbologia assim, não, eu primeiro, você depois. A Bíblia, na sua beleza descritiva, nos mostra que Jacó trazia na sua história, apropriando-se do próprio nome, uma culpa, algo carregado de tristeza, de danos. E quando então este homem, ao lutar com ele, e Jacó diz: Senhor, eu não te deixarei ir se não me abençoares. O homem pergunta: qual é o seu nome? Encontramos nesse texto a realidade de que o confronto de Deus com a nossa realidade sempre irá nos proporcionar a oportunidade de um novo começo. Porque aquilo que para Jacó poderia ser a bênção necessária, ou melhor, a bênção desejada, não era a bênção necessária. Certamente, pense comigo, se estivesse no lugar de Jacó, olhando para trás e tendo uma história, e mais recentemente Labão, que o enganou por 2 vezes, e agora talvez o enganaria por mais 3. Agora olhando para frente, Esaú sendo-lhe uma ameaça possível. E a gente pede para Deus: Senhor, vem me abençoar. Qual seria a bênção provável que Jacó queria? Primeiro, livrar-se da culpa, do passado, do engano, da manipulação que sofreu do seu sogro, e estar livre desta prisão, de ter que trabalhar mais algum tempo para receber a bênção. Olhando para o futuro, a bênção poderia ser a garantia que meu irmão não me faça nada, que eu seja bem-sucedido, que eu seja próspero, que meu irmão me perdoe. Este encontro com Deus nos proporciona a oportunidade de restaurar aquilo que nós achamos que queremos, mas que Deus realmente quer nos dar porque precisamos. Quando Jacó pede: me abençoa, a resposta que ele ouve é a mais inusitada possível. Qual é o seu nome? Mas espera aí, o que o meu nome tem a ver com isso? O seu nome tem a ver com a sua história. O seu nome tem a ver com as suas escolhas. O seu nome tem a ver com os seus sentimentos. O seu nome tem a ver com o seu caráter. Por isso, quando
o homem de Deus, este anjo, se dirige a Jacó e diz: qual é o seu nome? Esta pergunta enseja um profundo desejo de transformar de dentro para fora, mudar a história, oferecer-lhe recomeço. Por isso o homem responde a Jacó: a partir de hoje o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. A mudança absoluta, 180 graus, indo numa direção, e agora você tem a oportunidade de tomar um caminho absolutamente diferente, oposto. Porque agora você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Tanto que o próprio Jacó diz: eu vou chamar este lugar de Peniel porque eu vi o Senhor e a minha vida foi salva. Há uma outra tradução que diz: a minha vida foi poupada. Jacó sabe que ninguém poderia resistir à presença de Deus. Mas ele reconheceu naquele homem, naquele anjo, a presença, naquela manifestação celestial, a presença do próprio Deus na sua vida. Ele diz: glórias a Deus, porque eu vi o Senhor e a graça me alcançou. Como eu já disse outras vezes em mensagens alusivas às orações do Antigo Testamento, inúmeras vezes nós encontramos indícios da graça, ainda que essa expressão não apareça na literatura hebraica. Mas a graça está presente nas ações de Deus em favor do homem, poupando pela culpa que era cabível, pela punição que era merecida, pela justiça que a lei impunha. Mas agora Jacó olha para a sua existência e diz assim: Deus me poupou, Deus foi gracioso comigo. Portanto, é a oportunidade de recomeçar, de mudar a história. E se preciso for, mudar de nome. Porque se o nome que eu tinha carregava comigo as minhas memórias, a minha culpa, a minha degradação, o meu caráter falho, eu agora quero um novo nome que retrata a luta que eu tive diante de Deus e revivi. Portanto, a oração no meio da crise, ela deve nos proporcionar a oportunidade de fazermos escolhas que ofereçam novos começos. Porque ninguém pode permanecer do mesmo lugar. Há um ditado popular que diz: você não consegue novos resultados se mantiver se fazendo a mesma coisa todos os dias. Porque mudança é necessária se quisermos novos resultados. Então, quando Jacó está diante do anjo e ouve a oportunidade, então, que bênção você quer? Jacó diz: muda a minha história. E isso me leva à terceira compreensão desse texto. Porque a maior bênção que nós precisamos provavelmente não se refere aos outros ou ao que está do lado de fora, mas sim ao que está do lado de dentro. Como eu disse, talvez seria muito provável que uma oportunidade como esta, de Jacó ouvir de Deus: então que bênção você quer? E ele pensar: muda o meu irmão, que o meu irmão me perdoe, que o meu irmão seja manso comigo, que o meu irmão me abrace. Talvez outros pedidos circunstanciais: muda a circunstância, muda a minha casa, muda o meu emprego, me dá dinheiro, me dá sustento, me dá saúde. Mas o que a gente descobre nesse texto é que a transformação, ela vem antes da resolução. Porque se nós lermos o texto depois, você pode até ler como exercício de casa, leia o capítulo 33, um dos momentos mais lindos, talvez para mim uma das descrições mais preciosas de reencontro, de reconciliação. Quando Jacó se aproxima de Esaú, morrendo de medo, e ainda tão covarde, tão humano, porque ele manda as mulheres na frente, ele manda as crianças na frente, ele manda os seus animais na frente, ele manda presentear o seu irmão como se pudesse barganhar o perdão. E quando ele se junta diante do irmão, ele, o envergonhado, se joga no chão, seu irmão lhe pega pela mão e diz assim: fique de pé, e eu quero olhar nos seus olhos, porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. O capítulo 33 vai descrever uma das reconciliações mais lindas que o texto bíblico pode nos dar, de alguém que se reencontra e reencontra a sua história, reencontra o seu passado, mas agora perdoado de dentro para fora, transformado de dentro para fora, com o nome mudado, ele percebe e descobre que nenhuma transformação, nenhuma resolução acontece sem que antes haja uma resolução. Quando nós oramos no meio da crise, a gente precisa se preparar, porque Deus quer mudar primeiro o nosso interior, para depois mudar a história, para depois mudar as circunstâncias, para depois mudar os outros. Nós falhamos quando as nossas orações elas estão repletas de intenção acerca do outro, acerca de terceiros, acerca do mundo, acerca dos vizinhos, acerca da rua, acerca dos muros. Mas Jacó nos ensina que quando estamos em crise,
A oração nos coloca no lugar onde a transformação, ela tende a acontecer antes da solução. Portanto, que a lição de Jacó nos ensine e nos leve a um lugar que seja o nosso Val de Jaboque, onde o encontro com Deus nos proporcione um novo começo. E este novo começo é a partir da mudança do nosso coração e da nossa mente. Enquanto não mudarmos a nós mesmos, provavelmente nada muda a nosso redor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e que em meio à crise, as circunstâncias nos levem à oração. Que a oração nos leve à transformação e que a transformação seja o lugar anterior à solução, para a glória de Deus na sua vida e na minha também. Pai querido, obrigado por este tempo de compartilhamento da palavra e que o Senhor complete no coração de cada um a tua vontade e o teu querer. E que em meio às crises pelas quais passamos e as quais enfrentamos, nós experimentemos a oportunidade de um novo começo. Sejamos melhores do que antes. E que o nosso caminho mude daqui para frente. E que antes das soluções desejadas e aguardadas, o Senhor nos transforme. Muda o nosso nome, muda a nossa história. Obrigado pela graça que não nos destrói e que não nos faz sucumbir à tua presença, mas que nos faz experimentar o teu amor e a tua bendita misericórdia que nos faz recomeçar. No nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir mais um louvor com o Leandro e a sua equipe e depois o pastor Samuel retorna para dirigir o primeiro momento de oração desta noite. Mais adiante ainda, pastor Felipe também, e a gente assim estará tendo esse momento precioso de compartilhamento em oração. Forças se
és eternamente. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio, fortaleza dos fracos, és o defensor, és o consolador, contigo vou como mais uma vez refrão. Tu és eternamente Deus, eternamente Deus, o meu refúgio, fortaleza dos fracos, és o defensor, és o consolador, contigo vou como águia. Amém. Amém, meus amados irmãos. As nossas forças devem se renovar no Senhor. Porque como nós acabamos de ver na história de Jacó, quando a gente anda pelas nossas próprias forças, a gente é muitas vezes como Jacó, usurpador, como pessoas que andam na força da carne e que somente uma crise nos tira deste andar. Por isso que possamos nesse momento nos colocarmos o nosso coração em oração, para que coloquemos todas as nossas forças, a força da carne na cruz de Cristo, e assim o Senhor possa transformar o nosso coração, antes de transformar necessariamente as resoluções das nossas circunstâncias como nós almejamos. Vamos então orar ao Senhor para pedirmos o seu poder e a sua força no nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós de fato, Senhor, estamos com o nosso coração aqui aberto diante de Ti, em arrependimento e quebrantamento, Senhor. Diante de tantas vezes que nós andamos pela força da carne, que nós andamos como Jacó, Senhor, e com a nossa própria força a gente impede, Senhor, que o Teu poder se manifeste em nós. Por isso pedimos, Senhor, de fato, toca, Senhor, na nossa coxa, toca na nossa força da carne, Senhor. Usa das crises, Senhor, usa das circunstâncias que o Senhor tem feito com que a gente passe, Senhor, para que o Senhor trate o nosso caráter, Senhor, trate a nossa alma e transforme a nossa alma, Senhor. Sim, Senhor, nós oramos diante de Ti por todas as circunstâncias dos nossos irmãos. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as necessidades dos nossos irmãos. Mas antes, Senhor, pedimos que o Senhor use essas circunstâncias difíceis, sim, tristes muitas vezes, mas que o Senhor use para transformar o caráter dos nossos irmãos, transformar o nosso caráter, o caráter da Tua igreja, Senhor. Que as nossas forças se renovem em Ti, Senhor, e não em nós mesmos, ó Pai. Faz isso, Senhor, no nosso meio, Pai. Perdoa-nos tantas vezes, Senhor, que somos resistentes ao Teu trabalhar, ao trabalhar da cruz nas nossas almas, Senhor. A Tua igreja, quando muitas vezes confia na própria força, confia no próprio método, nas próprias estratégias, na própria inteligência, mas não confia na Tua força, Senhor. De fato, como ouvimos e como aprendemos da Tua palavra, Senhor, transforma o nosso coração à imagem do Teu Filho, a partir das circunstâncias nas quais estamos, Senhor. Sejam elas quais forem, Senhor. Sejam enfermidades, seja o luto, Senhor Deus, ansiedades, tristeza, depressão, Senhor. Dificuldades financeiras, familiares, de relacionamento, Senhor. Sabemos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso nós queremos confiar na Tua soberania e entender que cada circunstância que estamos vivendo foi permitida pelo Senhor para tratar o nosso coração. Por isso, Senhor,
eis o nosso coração diante de Ti, Senhor. Trabalha no coração da Tua igreja e transforma-nos, Senhor. Como também, Senhor, o Senhor já tanto falou ao meu coração sobre isso, que o Senhor nada tira de nós se o Senhor não quiser ser Tu mesmo, Senhor, o próprio substituto delas. Que possamos aprender, também como Jacó, Senhor, que as circunstâncias nas quais o Senhor nos coloca, tirando coisas de nós, são para que o Senhor seja o substituto delas, que a Tua presença substitua tudo aquilo que o Senhor tem tirado de nós, que a Tua presença seja o alvo máximo das nossas vidas, Senhor. Aumenta em nós, portanto, Senhor, o amor a Ti, a obediência a Ti, a busca por santidade, por santificação, Senhor. Dá-nos corações tratáveis diante da Tua presença, Senhor. Faz isso no meu coração, Senhor. Faz isso no coração da Tua igreja, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, por meio de nós. Não queremos orar, Senhor, mais apenas como crianças mimadas, que ficam pedindo coisas e mais coisas ao seu Pai. Senhor, nós queremos, sim, pedir as coisas para Ti, Senhor, mas para que o Senhor, ao realizá-las, seja o centro das nossas vidas. Que o Senhor, ao realizá-las ou não, seja o propósito das nossas vidas, Senhor. Queremos olhar para o Senhor como o centro de tudo, Senhor, como o alvo de tudo e não mais como o meio, Senhor. Perdoa-nos porque nós muitas vezes, como Jacó, Senhor, nos achegamos a Ti apenas como um meio para alcançarmos aquilo que desejamos. Somos usurpadores e dizemos: se o Senhor nos abençoar, se o Senhor fizer isso por nós, nós faremos isso. Como se o Senhor fosse apenas um meio e não o fim de todas as coisas, Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor. Por isso colocamos diante de Ti todos os nossos pedidos, mas não para que o Senhor seja um meio para nós alcançarmos estes pedidos, Senhor. Para que o Senhor seja o fim supremo de tudo. Para que a Tua presença seja desfrutada por nós. Ao vermos o Senhor respondendo sim aos nossos pedidos, possamos ver a Tua bondade, contemplarmos a Tua bondade e Te adorarmos, Senhor. Ao vermos o Senhor respondendo não aos nossos pedidos, também possamos ver a Tua soberania cuidando dos nossos corações e tratando as nossas almas, Senhor. Mas que em tudo, Senhor, em tudo, o Teu Filho seja formado em nós e o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Porque como diz a Tua palavra, aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude em Jesus Cristo. Porque Ele, sendo Senhor da criação, alcançou o direito de ter sobre toda a criação toda a supremacia. Senhor Jesus, a primazia é Tua, Senhor. A glória é Tua, Senhor. Seja glorificado entre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. As coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado Deus, que em tudo Ele tem supremacia. Vamos com as nossas vozes.
manhã. Eu não sei quantos aqui estiveram no culto da manhã, mas nós vamos continuar, nós vamos mais uma vez declarar a verdade sobre o Senhor Jesus de uma maneira diferente. Nós vamos dividir entre homens e mulheres. As mulheres vão acompanhar a Thay, a Izzy, a Mari. A mídia separou pra gente, dividiu inclusive em cores para que possa facilitar para que toda a igreja cante, para que toda a igreja declare essas verdades a Jesus. As mulheres vão começar no canto e depois os homens vão acompanhar. E eu vou direcionando e nós vamos fazer um coro lindo, cheio de verdades, repleto de verdades sobre quem Jesus é, amém? As mulheres começam agora. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas. As mulheres vão repetir esse canto e agora os homens entram assim comigo com a voz bem grave. Repetem o canto, agora os homens que conseguem faz uma oitava acima. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, no perfeito trevas. Agora as mulheres vão se juntar aos homens e todos juntos vamos cantar aqui no nosso refúgio. Palmas. Fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, febre em carne e rei, para nós Ele é. Da vida o melhor, nosso mover desistir para ir só aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do Amém, meus irmãos. Cristo nos é suficiente. É um prazer estarmos juntos para seguir orando, sim, por aquilo que nós ouvimos, mas de uma maneira que se aplique realmente de forma prática nas nossas necessidades diárias, nas nossas relações, na nossa vida como igreja, como família. Então, que a gente de fato tenha o mesmo espírito daquilo que a palavra diz em Abacuque 3, versículo 2, quando Abacuque, diante do caos da sua realidade ao redor de si, faz uma oração com sinceridade a Deus, dizendo: Senhor, ouvimos falar da tua fama, conhecemos a tua história e pedimos, realiza de novo em nosso tempo as mesmas coisas, faz as tuas obras conhecidas em nosso tempo, né? Então, que possamos ter esta confiança e esta sinceridade, este desejo diante de Deus, de que aquilo que Ele fez com os nossos antepassados, com Jacó e com tantos homens que Ele levantou ao redor da história, se cumpra também em nossas vidas, em nossos corações. Amém? Senhor, como é bom falar contigo, como é bom estar na tua casa, como é bom fazer parte da construção desta casa espiritual.
o Senhor que nos usa como pedras vivas para edificarmos um lugar agradável a Ti, Senhor. Faz em nós as Tuas obras, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer, a Tua vontade. Nós queremos experimentar, Senhor, mais de Ti, mais intensamente, Senhor, aquilo que só Tu sabes e pode fazer, aquilo que nós não encontramos em nenhuma outra fonte, não encontramos, Senhor, em nenhum outro lugar, em nenhum outro alguém, em coisa nenhuma neste mundo. Nós queremos experimentar, Senhor, mais profundamente aquilo que encontramos só em Ti, alegria verdadeira, paz, amor, perdão, reconciliação, salvação, Senhor. Nós conhecemos a Tua palavra e desejamos conhecer cada vez mais, mas aquilo que de Ti já aprendemos, que aconteceu há tantos anos antes de nós, temos o desejo, Senhor, de viver hoje também em nosso tempo, Pai. O Senhor, a cada geração, transformou corações, mentes, restaurou almas, encontrou e salvou pessoas perdidas, pessoas que confiavam demasiadamente em si mesmas. E sabemos que Tu és o mesmo hoje e pode ainda fazer estas coisas, Pai. E nós confiamos no Teu amor, na graça do Senhor sobre nós, e queremos experimentar a Tua glória, Senhor, de uma tal maneira que a nossa arrogância, o nosso orgulho seja quebrado, Senhor. Porque assim como de fato ouvimos na mensagem pregada, diante de Ti, diante da Tua face, tudo em nós é restaurado, tudo em nós renasce, Senhor, tudo é feito novo. Então, neste instante, Senhor, com este espírito de confiança, nós queremos clamar a Ti pelas nossas necessidades, tendo como principal pedido e súplica a Ti, Senhor, que em nada que venhamos a ter que tratar em nossas vidas, sejam quais forem os problemas, façamos de tal forma que confiemos plenamente em nós mesmos, mas que confiemos em Ti, tanto naquilo que é complexo, que é difícil, que aparentemente só será restaurado a partir de um milagre, mas também naquelas coisas que parecem mais simples, que parecem mais fáceis de resolver, que parece que estão mais ao nosso alcance. Ajuda-nos, Senhor, a depender de Ti em todas as coisas. Senhor, cuida de cada enfermo, Senhor, de cada um que está passando por preocupações em relação à sua saúde, pessoas que acabaram de receber diagnósticos e ainda estão passando por choques emocionais, ainda estão entendendo e digerindo de fato o que aconteceu e o que está acontecendo, e esse novo tempo a partir de exames. Cuida também daqueles, Senhor, que já estão na luta com tratamentos de doenças há alguns anos, há algum tempo, Senhor. Continue dando graça, consolo, restauração, fortalecendo, Senhor, não somente o corpo, mas o coração, a mente, a alma e o espírito, Senhor, em nome de Jesus. Cuide também, Senhor, daqueles que estão passando por processos cirúrgicos. Nos lembramos aqui da Alessandra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar, como o Senhor já tem cuidado do seu processo cirúrgico, tanto o pré quanto a sua recuperação também, Senhor, em nome de Jesus. E a partir deste pedido, nós pedimos por todos os outros que se encontram em expectativa de processos que precisam acontecer em relação à sua saúde, consultas, exames, tratamentos. Cuide, Senhor, em nome de Jesus, trazendo paz e consolo a estas vidas, mas também fazendo de tal forma que esta circunstância redunde em glória a Ti, Senhor, e em quebrantamento de espírito, Pai, em nome de Jesus. Cuide também, Senhor, de pessoas que estão com lutas e causas na justiça, pessoas que têm perdido as noites de sono por causa de pendências, por causa de feridas e de tudo aquilo que causa intranquilidade neste assunto, Senhor. Cuida deles, Senhor, acode com Teu consolo, com o fato, Senhor, de que Tu és o príncipe da paz. Ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor, olhar para o Senhor Jesus com toda a Sua majestade e glória e a vermos nele, de fato, o verdadeiro príncipe da paz. Que seja assim, Senhor. Cuida também das famílias da nossa igreja, dos casados, dos solteiros, dos pais, dos filhos, dos avós, dos netos.
Senhor, cuide das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Cuida, Senhor, para que se mantenham firmes em teus caminhos. Senhor, resgata todos aqueles que estão perdidos, que um dia te conheceram, mas que agora estão longe de ti, que estão vivendo as suas vidas como se o Senhor não existisse, vivendo as suas vidas sem propósito, de busca em busca, vagando sem rumo, Senhor. Restaura-os, Senhor. Traz-os de volta, Senhor, como o bom pastor que vai atrás das ovelhas perdidas, e usa-nos, Senhor, usa a tua igreja também, para que seja esta ponte, para que seja este cajado que resgata as ovelhas, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, de relacionamentos que neste momento estão vivendo tempos críticos, que estão, Senhor, em algum tipo de dificuldade, seja emocional, seja afetiva, seja financeira, Senhor, casais que estão passando por lutas, por dificuldades, que aprendam, Senhor, a depositar todas as coisas diante da cruz, que aprendam, Senhor, como a tua palavra mesmo diz, a lançar diante de ti toda a ansiedade, toda a insegurança, na certeza e na convicção de que o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. Sabemos que nenhum daqueles que esperam em ti ficarão desamparados. Sabemos que tu és bom conosco, Senhor. Tu és bom para todo aquele cuja esperança está em ti. Cuida, Senhor, não porque nós merecemos, mas por causa da tua grande misericórdia, já apresentada a nós na tua palavra. Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Que Cristo seja entronizado em cada família, em cada circunstância. Que estas resoluções que clamamos a Ti, Senhor, não sejam só para a nossa satisfação, mas sejam, Senhor, acima de tudo, para que aprendamos a amadurecer espiritualmente, para que aprendamos a glorificar mais ao Senhor e para que de fato não seja sobre nós, mas para que a glória seja dada a Ti a partir de testemunhos, de resoluções, de pedidos, de problemas que foram resolvidos milagrosamente, inesperadamente, para que quem nos ver, Senhor, vejam de fato que somos um povo abençoado, para que apresentemos a Ti, a essas pessoas, o Deus a quem servimos, e de que todos podem também receber desta graça e beber desta fonte de água que dura para a vida eterna. É assim que nós oramos, com o coração agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final do culto desta quarta-feira, dia 9 de julho. Eu desejo do fundo do coração que Deus tenha abençoado a sua vida por meio da palavra, dos momentos de oração e com os cânticos que entoamos juntos com a banda do Leandro. Obrigado, Leandro, por mais uma participação. Que Deus use você no próximo domingo, de manhã à noite, e que a igreja reunida no próximo fim de semana glorifique o nome do Senhor em tudo que fazemos. E, aliás, hoje a participação do Felipe foi a última participação dele como solteiro entre nós, não é? Sábado, seu casamento, e no domingo ele já estará um homem casado com a Isabela. E, Felipe, receba o nosso abraço também, o nosso carinho e a nossa oração para que sábado seja um dia muito especial na sua vida. Família Líber, que Deus abençoe você. Um bom restante de semana e que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo, a sabedoria que vem do Espírito Santo estejam sobre nós, povo de Deus, hoje, de casa em casa, mas sempre espalhados, cumprindo a missão do Senhor na nossa vida. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.